Mas vamos falar hoje do tema que é muito importante, que é a gestão de consumo com planilhas informais. E vou até falar para vocês que isso serve não só para gestão de consumo. Nós, como gestores, que eu considero todos aqui como gestores, ou com propensos gestores a condomínio, a gente precisa ter a noção dos riscos de gerir algo em cima de planilhas informais. Então, é um assunto bem interessante, que ele vai além da gestão de consumo. Mas vamos lá. 3 pilares fundamentais para esse tema. Primeiro pilar, necessidade. Por que condomínios precisam controlar os consumos? Por quê? Qual que é a grande necessidade de se controlar os consumos? 2, solução. Feito é melhor do que perfeito. Tem uma frase de um executivo do Facebook que ele criou isso aí. Feito é melhor do que perfeito. Será que é verdade? Resultados. Mesmas necessidades, resultados diferentes. Os condomínios possuem as mesmas necessidades de consumo de água, de energia, de gás, mas os resultados muitas vezes não são os mesmos, Não são os mesmos resultados baseados nessas necessidades. Pois então, esse aí é o William Thomson, nascido em 1824, morreu em 1907. Físico irlandês, pai da termodinâmica. Mas o que eu quero trazer do William Thomson é aquela frase ali, ó. Aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Isso lá nos idos 1800, 1900, início do anos de 1900. Tem um outro cientista aqui de dados, que é o Deming, que ele diz o seguinte: sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião. Isso aqui, nos anos de 1900, Deming morreu com 93 anos. Deming é o fundador do PDCA, Planejamento, Execução, Controle e Ação, que são uma das métricas para qualidade, enfim. É um grande cientista de dados, é um grande responsável pela administração moderna de hoje. E esse outro aqui, muitos já devem ter ouvido falar, é o Peter Drucker, que é o grande famoso Peter Drucker, o pai da administração moderna. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Ele coloca o viés aqui do gerenciamento. Obviamente, já é uma análise mais moderna e já traz o conceito de gerenciamento baseado em dados e informação. Aqui já tem uma revolução de tecnologia embutida, enfim. Então, você já traz o gerenciamento nessa análise de dados. E aí a gente brinca de fazer um aprimoramento das frases. Aquilo que não se pode medir de maneira confiável, jamais poderá ser inquestionável. É um trocadilho. Vamos mudar? Aquilo que não se pode, aquilo que se mede de maneira confiável, jamais poderá ser questionável. Então perceba que tudo isso que a gente está trazendo aqui de elucidação para vocês está ancorado em segurança, confiabilidade, e que isso permeia em qualquer modelo de gestão, seja de um condomínio, seja de consumo, seja de qualquer aplicação dentro do condomínio. Falando sobre necessidade, por que os condomínios, então, precisam controlar esses consumos? São 3 fatores preponderantes. O primeiro deles, campeões de despesas. Água, gás, energia, são despesas altíssimas nos condomínios. Geralmente, segunda despesa é água, terceira despesa é gás, quando tem um gás canalizado. A primeira, geralmente, é mão de obra, pessoal, despesa com pessoal. Mas as despesas de consumo, elas são extremamente elevadas no condomínio. Por isso, é uma necessidade importante esse controle desse consumo. O segundo ponto, recorrência. Ocorre ad eterno, ou seja, é para sempre, a todo instante, continuamente. Enquanto a gente está aqui reunido, essa segunda-feira, a esse horário, tem alguém tomando banho no condomínio, tem alguém fazendo uma comida e o consumo está acontecendo. Ele não para. Pararam para pensar que a recorrência ela acontece a todo instante? Por isso é necessário ter o controle efetivo dessa recorrência a todo instante. Transparência e confiabilidade. Tudo que gera cobrança, tudo, vai gerar uma cobrança no condomínio. O mínimo que os condôminos querem é transparência e confiabilidade.
Transparência e confiabilidade são pilares para que essa cobrança seja efetivamente inquestionável e vocês tenham tranquilidade nessa gestão. Seguimos. Solução. E aí, para atender essas necessidades, os síndicos, os gestores, vão lá buscar soluções para atender e implementar, para atender essas necessidades. E aí é que mora o divisor de águas. A gente tem muita experiência no mercado e a gente vê de tudo. E eu trago para vocês, na verdade, os elementos que a gente vê no mercado. Então, a oportunidade da gente trazer pessoas de mercado aqui é exatamente para isso. Para mostrar como é que é o cenário do mercado. O que a gente vê no mercado de soluções de gestão de consumo. Primeiro ponto, rateio linear. Todos pagam o mesmo valor, independente do consumo. Isso é muito comum. Ainda existem condomínios que fazem dessa forma, por incrível que pareça. Por um motivo muito óbvio, porque ele não é individualizado, porque ele não tem viabilidade econômica ou financeira, mas tem condomínios que já é individualizado, e em alguns casos já possui os medidores, e ele ainda está na pré-história, fazendo rateio linear. Não há possibilidade de melhoria num condomínio como esse na gestão de consumo. Se ele já é individualizado e ele possui os medidores, ele não precisa fazer dessa forma. Eu diria que é um crime contra os condôminos, contra a comunidade, contra a gestão de consumo. Agora, o condomínio que tem inviabilidade econômica e técnica de fazer essa individualização, tem até um argumento para isso, que realmente às vezes é inviável. Apesar de hoje já terem soluções que já conseguem fazer esse tipo de individualização acontecer, mesmo nesses condomínios mais antigos. O outro ponto, apontamentos manuais. Todos os dias a gente se depara com condomínios que fazem apontamentos manuais. Coleta no bloquinho de papel ou numa prancheta, leva isso para uma sala de administração, faz uma digitação numa planilha e aquilo passa a acontecer com mágica, a apuração desse consumo. Então, é muito comum ainda os apontamentos manuais na coleta de dados. Planilha de dados. Essa planilha, em muitos casos, ela está interligada com o apontamento manual. A planilha ela não recebe o dado automaticamente. Alguém tem que imputar o dado lá. Alguém tem que coletar o dado e colocar ele lá dentro. As planilhas de dados, muitas são maravilhosas, eu confesso. Planilhas com fórmulas, com macro, com uma série de coisas que são surpreendentes. Inclusive, muitas planilhas servem até como funcionalidade para melhorar alguns sistemas. A minha empresa, por exemplo, a gente usa muita coisa vinda dessas planilhas. Porém, a planilha por si só, ela contém alguns riscos, né? Então, são utilizadas para registrar os apontamentos, calcular o processamento desse consumo, armazenar esses dados e publicizar esses dados. Tá? E, por último, não menos importante, existem condomínios com ferramentas tecnológicas diversas. Aplicativos, softwares, tecnologia embarcada de telemetria, enfim, tem bastante coisa no mercado já utilizando ferramentas tecnológicas. Mas nosso foco hoje aqui são nas planilhas informais. O risco de se ter planilhas informais. Então vamos adentrar. Isso aqui, pessoal, é um diagrama básico de sistema. Sei que muitos de vocês sabem do que eu estou falando. Um sistema, seja ele qual for, um sistema de informação, ele tem 3 camadas básicas. A entrada do dado, processamento do dado, é a parte inteligente do sistema, aquele cérebro ali, é a parte inteligente, e a saída desses dados processados. Isso qualquer sistema de informação tem esse diagrama. É um diagrama básico. Obviamente tem nuances aqui que eu não vou entrar, que aqui não é aula de tecnologia. É só para dizer que a própria planilha, ela tem isso. Ela tem a entrada, ela tem o processamento e ela tem a saída. E esse é o grande perigo. Ela dá uma sensação de ser um sistema, mas ela não é. Ela, de fato, entra o dado quando alguém digita, está entrando o dado. Imputou o dado. Ela processa com fórmulas ou parâmetros que alguém construiu um dia e ela solta do outro lado um relatório com os consumos individualizados. Sim, de fato ela faz isso. Mas é suficiente? Dá confiabilidade? O processo
ele realmente é confiável? Vamos lá. Analisando a primeira etapa, entradas no modelo de planilha informal. O que a gente tem no mercado? Registros manuscritos. O registro primeiro, em alguns casos, né, quando ele é manuscrito, ele é feito num papel, numa prancheta. E esses registros manuscritos, eles podem ser perdidos, eles podem ser rasurados, eles podem ser manipulados, eles podem ser adulterados. Digamos que eu tenho uma unidade no condomínio que ela vai consumir uma água elevada e a conta deu, sei lá, R$800. E o nosso amigo zelador que vai fazer a leitura recebe uma proposta indecorosa de R$100 para você, em vez de botar 99 na medida, você põe 9. Aí vai cair isso aí para uns 200, aí eu te dou 100, está tudo resolvido. O apontamento manual aceita isso, infelizmente. O papel aceita tudo. Apontamento sem validação. Acabei de falar. Se ele faz ali algum ato de manipulação, em muitos casos não há como se validar. Há como se manipular. E isso pode gerar um problema. Passível de manipulação, acabei de falar. Risco de perda dos dados coletados. Lá vai o zelador saindo de um bloco, digamos que tem 2 blocos, e vai para o outro bloco. Está chovendo bastante. E a prancheta molhou. E aquela caneta era de tinta água. Tem que voltar e fazer tudo de novo. Ou voou, caiu na piscina, ou no espelho d'água. Ou deixou em cima de uma mesa a prancheta e foi almoçar. Na volta do almoço, cadê os dados? Não sei, sumiu. Então, essa perda de dados pode acontecer também, e por incrível que pareça, esses exemplos que eu dei já aconteceram. Acontece. E aí põe um retrabalho gigantesco para ser feito. E ausência de rastreabilidade. Quem foi que fez? Foi o João ou foi a Maria, aquela leitura, aquela medição? A que horas foi feito? Em que dia foi feito? De que forma foi feito? Não há rastreabilidade. O papel aceita tudo. Ok? Isso a gente está analisando aquela parte do sistema de entrada de dados. Analisando agora a parte do cérebro, da inteligência, do processamento. A gente tem aqui o seguinte. Os parâmetros podem ser desatualizados. Essa semana eu me deparei com um cliente que ele tem uma planilha maravilhosa, no conceito dele, que ele já faz desde 2018. Nós estamos em 24, ele tem 6 anos utilizando a planilha. E ele falou que a planilha é muito boa, muito eficiente e tal. E a gente analisou a planilha dele, e os parâmetros que estão calculados ali, estão baseados na tabela CAESB de 2019. A conta que ele está cobrando no condomínio tem 5 anos de defasagem. E como é que ele não percebe? Por um simples fato. Quando você faz com a metodologia CAESB, é sempre um pouco mais elevado, às vezes muito mais elevado, e isso vai, quando não vai aparecendo. Não vai aparecendo. Chega um momento que quando vai avaliar, o parâmetro de cálculo tem 5 anos de desatualização. Isso é muito comum acontecer. Ou a fórmula de cálculo foi perdida, uma linha, um dado, se perde também. Possibilidade de erro nos cálculos. É sempre possível. Uma mudança de parâmetro. A CAESB em 2021 mudou o parâmetro. Antigamente existia a franquia. Depois não existe mais. Ocorreu uma atualização na legislação e agora é pelo consumo real. Se não mexeram as planilhas, quem tem as planilhas maravilhosas, esses parâmetros todos foram calculados de maneira incorreta. E pasmem, podem acreditar que a maioria não mudou. Passível de manipulação dos dados também. Agora é o administrativo que está lá fazendo a manipulação. Ele pode manipular esses dados. Ele pode fazer um ajuste de contas, vamos dizer assim. Os dados podem ser manipulados. Risco de perda dos dados coletados também ocorre na planilha. Ou vocês nunca viram um HD pifando? Ou alguém que é detentor do conhecimento da planilha, sabe aquele cara que é o cara da planilha? Ele mudou, vendeu o apartamento. Ficou sem pai aquela planilha. Então, isso acontece, são exemplos do dia a dia. Então, essa perda de dados, ela acontece de maneiras que a gente nem imagina. Lembra quando a gente está na necessidade, buscando a solução imediatista? Vamos fazer uma planilha? É melhor do que nada, claro que é. É claro que é melhor do que um rateio linear. Mas ela é um estágio inicial para vocês galgarem novos aprimoramentos e melhorias na gestão.
E é importante trazer esses riscos. Isso serve até de elemento. Quando o condômino chegar na Assembleia, sou contra, o Zezinho ali vai fazer. Olha os riscos disso aqui. Vocês levam esses riscos para os moradores, eles vão entender, de fato, que tem risco. O que parece ser mais barato pode custar muito mais caro. A gente vai ver lá na frente. Ineficiência no armazenamento. Armazenamento de planilha, eu não preciso dizer muita coisa para vocês. Eu acabei de falar. Riscos de perda de HD, enfim. A pessoa leva o computador dela embora. Dificuldade de fornecimento de histórico. Teve um cliente nosso que precisava fazer um levantamento de um inquilino com 3 anos de consumo. O inquilino não estava pagando, ele achou que estava e precisou do histórico. Ninguém achava o histórico. Não tinha como cobrar do inquilino. Aí tiveram que ir no relatório da contabilidade, fazer um cruzamento de dados, aí por bem conseguiram achar pelo relatório da contabilidade. Mas o relatório de medição das planilhas não acharam. Tá? Deu-se um outro jeito. Vamos analisar agora a saída dos dados. Os dados entraram com aqueles riscos, foram processados com esses riscos, e eles saem com alguns riscos também. Consequentemente, se eu tenho uma entrada não confiável, um cálculo não confiável, a saída daquele dado é o quê? Não confiável. A ausência de comprovação de medição. Tem condômino que é bem rigoroso. E comprova, aí guarda as fotos no Google Drive, ou no Dropbox, ou em algum lugar. Eu tenho uma foto aqui no WhatsApp, peraí. E acha a foto para comprovar, às vezes, quando não acha, também é um problema. Passível manipulação dos dados também. Na saída é possível manipular? É. Até na parte da contabilidade, para fazer um ajuste de conta, para fazer um batimento do balancete, é possível fazer. É correto? Claro que não. Isso é ilegal, é corrupção, é errado. Mas é possível manipular dados, quando não se tem um sistema. Ineficiência no armazenamento também acontece aqui. Ausência de publicidade e transparência. As planilhas têm uma deficiência, porque ela vai gerar um relatório, se o condomínio tem 100 unidades, vai gerar um relatório único de todas as unidades. Como é que vai publicizar o consumo de todo mundo? Tem condomínio fazendo isso. Não é bom. O PD está aí, alguém pode acionar, porque está divulgando um relatório de todos os consumos. Não é legal. Então, a publicidade, a transparência individual, ela tem que ocorrer. Na planilha, isso não é possível. Dificuldade de fornecimento histórico, como eu já falei, e ausência de informações gerenciais. O que são informações gerenciais? Análise de perdas, análise de residual, problemas de vazamento, análise da área comum. Qual foi o consumo da área comum? É a diferença. Está certo isso, a diferença? Não. Precisa-se analisar o consumo da área comum e o que é de fato diferença, para que a gente consiga medir desperdício, residual e assim por diante. Dificuldade de informação gerencial, de quando que é o momento ideal de fazer a manutenção do meu sistema de incêndio. Quando que eu posso sangrar a estrutura de incêndio para ver se a tubulação já foi corroída, se ela está em perfeitas condições. Quando que eu posso fazer a lavagem da minha caixa d'água com menos estresse? É mais barato eu encher minha piscina com caminhão-pipa ou com água da própria concessionária? Então, esse tipo de aspecto é muito importante e eu acho que a nossa querida planilha não vai conseguir fornecer. A não ser que se gaste algumas horas do detentor, do pai daquela planilha, para ele poder fazer isso. Geralmente, ele não vai ter esse tempo. Seguimos. E os resultados? Que é o terceiro elemento. Necessidades iguais e apresentam resultados diferentes. Vamos lá. Planilhas informais versus soluções tecnológicas. O que é de resultado que a gente vê na prática? As planilhas informais, elas têm cobranças questionáveis. E se a gente tem uma cobrança errada, uma única cobrança errada, aquilo vai para o grupo do WhatsApp, eu não preciso de tempo para vocês. Aquilo vira totalmente questionável. E aí, será que os meses anteriores também estão corretos? Será que está tudo certo? Fica aquela insegurança. Passa um tempo, mas está todo mundo com aquela dúvida atrás, a pulguinha atrás da orelha. É questionável. A partir do momento que ela tem um erro, ela passa a ser questionável para o resto da vida. Possibilidade de passivo financeiro. Pois bem, se há uma cobrança incorreta, um cálculo incorreto, naquele exemplo de um cliente meu, que ele está calculando errado desde 2019, isso gerou um passivo financeiro. Se um condômino se sentir injustiçado de ter tido uma cobrança incorreta, ele pode acionar
e tem que ser feita uma revisão aí dos últimos 5 anos de cobrança de água. Isso é um problema crônico. E se um vai, o outro pode ir, o outro pode ir, o outro pode ir, e vira uma ação muito complicada para o condomínio. Então, o passivo financeiro de uma cobrança incorreta, eles às vezes surge anos depois, meses depois, e aí tem que retroagir para ver se realmente aquele cálculo está correto ou não. Consequentemente, pode haver uma responsabilização fiscal, porque é a obrigação do gestor que está ali, do condutor do condomínio, gerir o condomínio e fazer as cobranças da maneira correta. Ele pode até verificar, ainda mais se a planilha for interna, o pai da planilha nessa hora realmente já mudou. Ele não vai estar claro. Filho feio não tem pai. Aumento significativo de custos. Consequentemente, parece ser uma solução mais barata, mas a médio e longo prazo começam a aparecer custos inerentes a isso aqui. E aí aquilo que parecia ser barato começa a trazer alguns passivos e alguns riscos e encarece o processo. Gestão limitada. Eu até gostaria de mudar para gestão ausente. Não há gestão com planilhas não confiáveis e de maneira informal. Por outro lado, uma solução tecnológica, a gente tem rastreabilidade integral das informações. Desde a entrada, processamento e a saída desses dados. Todo processo é rastreável. Quem fez a medição, a que horas, que momento, que dia, qual localização, qual a fotografia, qual o chassi, qual posição, qual ramal, qual tronco. Isso é só na entrada. O processamento foi feito log a que horas, em que momento ele fez o cálculo, memória de cálculo, toda a exposição dos disparos dos demonstrativos individualizados. E aí, por fim, todo o arcabouço de gerenciamento rastreável também dessas informações. Por si só, não tem comparação nesse aspecto da confiabilidade e da rastreabilidade. Por isso, há confiabilidade no processo. Um sistema que tem todo esse processo rastreável, ele é inquestionável. Análise de redução de consumo e despesas. Não basta fazer a cobrança, eu sempre digo isso é uma repetição das minhas palestras. Não basta fazer cobrança de água. Cobrar por cobrar, vocês não vão reduzir como. Tem que analisar redução, tem que analisar vazamento, tem que analisar residual, tem que analisar desperdício para ter consequente redução de valores de despesa. É fato. Uma coisa caminha com a outra. Então, vocês precisam, como gestores, buscar ferramentas que tragam esse tipo de gerenciamento. Senão, não adianta nada. Provedor de tomada de decisão. Uma solução tecnológica sempre te traz, te oferece uma tomada de decisão. Como eu falei agora há pouco. Eu já tive casos de um condomínio que a gente assumiu e fazia há anos o complemento da piscina com o caminho-pipa, com a água duvidosa, que não tinha certeza da qualidade daquela água, e com custo muito mais elevado. Quando a gente fez a apuração no sistema, era muito mais barato ele encher um período correto ali, que tem um momento certo dele encher entre um ciclo e outro, e o sistema apontava ali o momento exato dele encher aquela piscina naquela quantidade e volume necessário. Economizou muito dinheiro, deixando de contratar caminhão-pipa para fazer o preenchimento da piscina. Então, são soluções como essa que trazem esse tipo de refinamento para a gestão do condomínio. Perenidade e transições. Isso é legal, que eu acabei de falar. Vai mudar a gestão, vai mudar o síndico, vai mudar o gestor, administrador. E aqui, a planilha, ela muitas vezes não transita também. Ou quando ela faz essa transição, ela não vai com os elementos que ali tinham de conhecimento das inserções de dados, dos parâmetros, das fórmulas e às vezes até da localização nas pastas do computador. Então, essa perenidade em transição ela é muito importante. Parece ser uma bobagem, mas não é. Quando eu assumo um condomínio e ele já tem um sistema de gestão, eu só preciso do log do acesso. Dependendo do fornecedor, ele vai me trazer um treinamento daquilo, uma passagem de conhecimento para que eu tenha todo esse processo longevo no meu condomínio. Uma planilha nem sempre é assim.
ela vai embora junto com seu pai, com o detentor. Às vezes ela fica, mas fica capenga, faltando algumas inserções que só o pai da criança consegue fazer. É isso. Feito é melhor que perfeito. Lembra daquela frase? No contexto da gestão de consumo, o feito deve ser livre de defeito. Vocês precisam buscar soluções, independente de consumo, de qualquer que seja a solução do condomínio, livre de defeitos. Então, a frase no contexto da gestão de consumo é: tudo bem, vamos fazer, mas livre de defeito, livre de risco, livre de falta de segurança, livre de falta de confiabilidade. Cuidado com soluções imediatistas e que não forneçam segurança nas informações. Os condôminos têm um princípio muito da economia, de que vamos economizar. É óbvio que a economia é importante. Muitas vezes não se sabe o custo de uma solução que pode trazer benefícios que vão trazer tanta redução que aquela economia passou a ser mais cara do que parecia ser. Então, cuidado com as economias e as soluções imediatistas. E a gente deixa esse recado para vocês. Nem sempre feito é melhor que perfeito. É isso aí, pessoal. Esse era o recado que eu tinha para vocês hoje. Trocar essa ideia com vocês. E eu estou à disposição para tirar dúvidas, o que for necessário. Ali eu estou com a mesinha de fora. Não quero atrapalhar aqui o andamento das outras duas palestras. Mas era esse o conceito que a gente trouxe para vocês hoje. Aqui está o meu contato. Se vocês quiserem, fiquem à vontade aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês.